Glória a Deus, vídeo de número 269, onde nós estaremos lendo, eu estarei gravando através desse vídeo o capítulo 2 de 1 Samuel, isso mesmo, capítulo 2 de 1 Samuel. Vamos de leitura bíblica? Então, orou Ana assim. Vai falar aqui sobre o versículo 1 ao versículo 10, vai narrar a oração de Ana, tá? Então, diz assim: Então Ana orou assim: Meu coração exulta no Senhor, no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saiam de sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Aleluia! Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, ele humilha e exalta. Levanta do pó necessitado e do monte de cinzas, ergue o pobre, ele o faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo, ele guarda os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Os filhos, versículo 12 aqui até o versículo 26, vai falar da maldade dos filhos de Eli. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e quando a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: o Senhor dê a você filhos desta mulher no lugar daquele por quem ela pediu, e dedicou ao Senhor.
Então voltava para casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam a todo Israel e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso, lhes perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando no meio do povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Então, agora do versículo 27 ao versículo 36, vai falar sobre profecia contra a família de Eli. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, acaso não revelei claramente a família de seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio do faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote. Subi ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi a sua família e a linhagem de seu pai para que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aquele que me honra, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. E você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere na sua família, ninguém alcançará idade avançada. E todo descendente seu que eu não eliminar de meu altar será poupado apenas para consumir os seus olhos com lágrimas e para entristecer o seu coração, e todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer a seus 2 filhos, Hofni e Finéias, será um sinal para você. Os 2 morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Então, todos os que restar da sua família virá e se prostrará perante ele para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão. Ele lhe implorará que a ponham em alguma função sacerdotal para ter o que comer. Aleluia, glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 2. Vamos entender um pouquinho aqui esse capítulo. Capítulo 2 de 1 Samuel é um contraste à fidelidade de Samuel com a corrupção dos 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, profetizando a queda da casa de Eli e a ascensão de um novo sacerdócio. E esse capítulo ele pode ser dividido em 3 partes, né? A primeira, que vai do versículo 1 ao 10,
o cântico de Ana de graças, o canto de ação de graças de Ana, né? Ana, exalte a soberania, exalta a soberania, santidade e justiça de Deus, profetizando que ele exalta os humildes e abate os soberbos. Versículos 11 a 26, um contraste entre os filhos de Eli, serviço de Samuel, serviço fiel de Samuel, né? Samuel crescia, ou Samuel cresce, servindo a Deus sob a supervisão de Eli. Corrupção de Hofni e Finéias. Os filhos de Eli profanam sacrifícios, agem com desprezo pelas ofertas do Senhor e cometem imoralidade no tabernáculo. Negligência de Eli. Eli repreende seus filhos com brandura, mas não os impede, falhando em sua autoridade. E do versículo 27 ao 36, nós vamos ver a profecia contra a casa de Eli. Um homem de Deus, profeta, faz uma mensagem de juízo, né? Anunciando que a casa de Eli perderá primazia. Os filhos morrerão no mesmo dia e Deus levantará um sacerdote fiel. Uma referência a Samuel e futuramente ao sacerdócio de Cristo. Temas principais desse capítulo: juízo de Deus, a soberania de Deus sobre a liderança espiritual, fidelidade versus corrupção, o contraste entre a obediência de Samuel e a desobediência de Hofni e Finéias, né? A rocha de Israel, Deus como refúgio e força, conforme destacado no cântico de Ana, né? Quais são as aplicações desse capítulo nos nossos dias de hoje? Ou seja, as lições que nós podemos extrair, né? As lições do capítulo 2 de 1 Samuel nos ensinam sobre a importância da responsabilidade espiritual, da devoção genuína e da escuta atenta à voz de Deus. A oração de Ana nos inspira a confiar em Deus nas adversidades e ser grato por suas bênçãos. A corrupção dos filhos de Eli nos alerta sobre a importância da integridade na liderança espiritual e na aplicação dos princípios de Deus em nossa vida diária. Devemos também buscar a santidade e a liderança justa em nossa vida e em nossa comunidade, né? O Cântico de Ana é considerado um dos primeiros exemplos de hino de agradecimento e louvor a Deus na Bíblia, semelhante a outros cânticos na Escritura, como o Magnificat de Maria, né? Reflete a ideia de Deus como o levantador dos humildes e o destruidor dos arrogantes. Além disso, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 10, é um dos versos que mais inspiram muitos hinos da tradição cristã ao longo dos séculos. Amém? Queridos, que Deus abençoe. Deus é bom demais. Que a graça do Senhor esteja sobre você. Um grande abraço. Diz que vos fala Pastor Geraldo Magela. E até o próximo vídeo, querendo Deus.